Vamos comentar então São Bernardo 2.0, CH. Existem algumas partidas que são muito simples de comentar. Essa é uma delas. Bom, primeiro que a Ponte não jogou. Só para lembrar o ouvinte, a Ponte nesse momento é a pior defesa do campeonato. Sofreu 7 gols em 4 partidas. É um absurdo, né? É um absurdo. Todo início de campeonato a gente tem parcimônia, tranquilidade para analisar. Eu acho que em 4 jogos é o suficiente para você fazer um raio-x. E o raio-x desse time da Ponte montado é um raio-x preocupante. Preocupante porque ela tem muitos jogadores que vão demorar bastante tempo para entrar em forma. Eu vou citar alguns, né? Norberto, Kevin, Dedé, que está machucado, Fabrício, o lateral esquerdo da Ponte, Guilherme Santos, Matheus Jesus, Matheus Anjos, eu já até perdi a conta já, né? Wesley. Você não monta time, eu estou falando aí mais do que meia dúzia de times das contratações, eles são todos novos, com exceção do Kevin. Você não monta um time para disputar um paulista que é um jogo atrás de outro com 6, 7 jogadores fora de forma. Jogadores sem nenhum ritmo de jogo. Jogadores que tem jogador há 2 anos, 1 ano, 6 meses sem jogar. Eu lamento muito falar isso, mas a situação da Ponte de hoje é pior do que a situação do ano passado, e explico. A Ponte tinha um elenco, talvez, de menos nome, de menos qualidade técnica, mas um time que tinha jogadores de explosão, de marcação, de entrega, não é? Esse time, tecnicamente, teoricamente, é melhor, mas está todo mundo fora de forma. Aí como é que nós vamos fazer? Né? Como é que você vai montar 11 de maneira aceitável para enfrentar uma partida de futebol? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu não estou fazendo defesa do treinador, não, que ajudou a montar o time, não é? Ele também é responsável. Aliás, ele é o principal responsável porque ele é pago para isso. Montar, escalar, tirar e treinar o time. E o time da Ponte está mal treinado também. E ele não enxergou o que tinha que fazer hoje. Apesar que eu preciso observar o seguinte, o time está tão mal preparado fisicamente, ele está tão cansado, que ele poderia até fazer o que deveria ter feito, que não fez, que o São Bernardo ganharia a partida. Porque não dá para salvar ninguém. Com exceção, talvez, do Leonaldo, que correu para caramba, mas produziu pouco. Errou como os outros erraram. E talvez uma defesa ou outra do Igor Vinhas, que dá para salvar. O ataque não pegou na bola, porque o meio-campo não levou a bola até os atacantes, não é? O Pedro Júnior, coitado, morreu de fome. O Fecim muito marcado. Aliás, o técnico Zanardi deu um nó no Kleina, né? No primeiro tempo, a Ponte não jogou. Ele travou a Ponte e conseguiu jogar. Ficou com a bola. A Ponte foi dar um chute a gol, Edu, no segundo tempo, se eu não estou enganado. É muito pouco, né? É muito pouco contra o fortíssimo São Bernardo. Estou sendo irônico mesmo, não é? São Bernardo tem um time ok, apenas montado para permanecer. Agora a Ponte montou um time para correr muito risco de rebaixamento. Eu lamento muito. Com 4 rodadas, é esse o prognóstico que eu faço. Porque não dá para contratar 5 jogadores agora. E para colocar esse povo em forma, não é? Hoje o Matheus Jesus, ele voltou ao seu normal. A bola que ele jogou hoje é a bola que ele joga. É um futebol sem intensidade, ele acha que ele é o mestre de cá, ele joga um futebol de muita filigrana, ele quer pôr a mão na cintura, estufar o peito, dar lançamento de 30 metros. O futebol não é mais assim, não. O futebol não se joga assim, não. Não é? O seu Fabrício é outro jogador que acha que está jogando, não é, jogo de despedida no final do ano, não é? Muito lento, muito. Os 2 laterais da Ponte, um desastre, desastre. Não marcam, não apoiam. Esse lateral esquerdo, ele é... Será que esse menino joga... O Lupe está na escuta? Por gentileza, Lupe. Como é que chama o menino da base que é bom lateral esquerdo? É esse que estava no banco com a 13? Eu acho que o... Jean Carlos, né? É esse? Tava no banco hoje? Jean Carlos. No banco, o único lateral esquerdo é ele mesmo. Jean Carlos, que é isso. Jogou um pouquinho no profissional, alguns jogos só. É ele mesmo. É melhor colocar o menino para jogar.
é melhor colocar o menino para jogar. No meio campo, para ver esse futebol preguiçoso do Jesus, eu já estou dando a solução, tá? Não estou só criticando. Tira lá o menino lá que foi capitão do time do Sub-20 e sobe e bota ele para treinar. Que foi mais ou menos o que o Gilson Kleina fez no Campeonato Brasileiro quando a coisa ficou preta. Só que ele colocou uns caras que correm, pelo menos, né? O seu Matheus Anjos foi uma piada hoje. Ele entrou cansado. E não é possível que as pessoas não estejam vendo. E ele não está jogando o jogo inteiro para ficar cansado do jeito que ele estava hoje. O que está acontecendo? Não pagou salário outro dia? Qual é o problema? Quer dizer, o problema a gente sabe qual é. A Ponte contratou errado. O Wesley, cadê o Wesley? Experiente Wesley, que foi solução no outro jogo, nem entrou nessa partida. E aí, seu Gilson Kleina, com você com a palavra. Está mal montado esse time. De repente vai até escapar e eu espero que isso aconteça. Aquele suicídio que eu usei no meio de semana, as pessoas talvez um pouco comecem a entender a partir de hoje. O suicídio é você colocar vários jogadores juntos sem condição física. Os caras andam em campo. O que fez o São Bernardo? Fechadinho, marcando pra caramba do meio campo, não deixando o Fecim jogar, porque o Fecim é a arma da Ponte, time previsível pra caramba, não é? Aí tem um pouco da parte física, o Gilson Kleina está tentando talvez ir pelo caminho mais curto para poder jogar, porque não dá tempo de treinar também, isso é verdade, tem que ser colocado, mas espera um pouco, gente. Nós vamos para a quinta rodada, o jogo quinto está logo aí, e a Ponte já tem obrigação de ganhar o jogo. O time tomou 7 gols em 4 partidas, é muita coisa. Então a Ponte tem um goleiro que eu não confio, tem laterais que eu não confio, tem um parceiro do Fábio que eu não confio, tem o meio campo que só tem um coitado, que é o Léo, que é o único que corre, e tem no ataque 2 jogadores confiáveis, que é o Pedro e o Luca. Mais nada. Tomara que com esses jogadores confiáveis, o Gilson dê um jeito de consertar a situação. Porque a situação, Júlio, a situação, Edu, Tigrão e ouvintes, tá feia, muito